Olá, professora Martim da Costa. Em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, agradecemos a tua disponibilidade e atenção. O lema e o juramento olímpico representam um dos momentos mais importantes e simbólicos na abertura dos Jogos Olímpicos. O lema, mais precisamente, foi aprovado em 1894 e nunca sofreu alterações. Na 137ª sessão do COI, ocorrida em março, o presidente Thomas Bach sugeriu que a palavra juntos, ou o termo comunes, fosse agregada com as palavras mais rápido, mais alto e mais forte. Por outro lado, o COI aprovou a sugestão da Comissão dos Atletas acrescentar as palavras inclusão e igualdade no texto de juramento que os atletas e treinadores e árbitros costumam fazer na cerimônia de abertura. Existe uma diferença entre o lema nos valores do olimpismo e a percepção deste lema pelos competidores dos Jogos Olímpicos? Olha, sempre existiu. Porque existe uma exigência organizacional que foi estabelecida pelo Barão de Coubertin dentro de uma tradição. Isso é uma história e um relato, uma narrativa conhecida de todos. E, como tal, a época da criação dos Jogos era um fato auspicioso, reunir tantos países em torno de um empreendimento qualquer. Existiam poucos. Houve uma base de sustentação dos Jogos nas grandes feiras internacionais. Era a única coisa que se aproximava dos Jogos Olímpicos, como o Barão de Coubertin queria regenerar. Houve uma regeneração dos Jogos. Então, nesse momento, tinha que haver uma codificação qualquer. Já os atletas foram convidados e, a partir daí, criou-se também tradições de participação dos próprios atletas, que é uma coisa mais ligada ao esporte, propriamente dito, à participação esportiva, que é muito semelhante em qualquer outra atividade. Agora, não havia um grande esforço, porque o Comitê Olímpico Internacional, desde a origem, ele procurou adaptar as tradições e as normas às condições de práticas esportivas já existentes, que eram reguladas pelas famosas e até hoje existentes federações internacionais. É uma composição entre dois interesses: o interesse histórico, tradicional, que se tornou normativo para se tornar viável, e os interesses da prática desportiva. E, algumas vezes, conflitos, como até hoje acontece, que seja natural. Mas o caso do Comitê Olímpico Internacional de saber usar normas e tradições com interesses não somente da prática desportiva, cada uma delas, cada modalidade tem uma tradição e tem jeitos, modos próprios de se comportarem. A gente vê isso olhando na televisão as diferentes modalidades em competição. Mas, de certa forma, é um sucesso, porque nós convivemos com essas circunstâncias. Para terminar, gostaria de chamar a atenção do que houve com o surf, melhor dizendo, com o skate, que era uma inovação. Não foi usada a tradição normativa de incluir um esporte de grande número de participantes, que era a norma anterior, e sim incluir esportes que seriam mais do agrado da juventude, e nós vimos que as competições eram diferentes do que nós tínhamos assistido anteriormente. E, na sua opinião, qual é o valor que o termo juntos agrega ao lema e qual é a sua importância em relação aos valores do olimpismo? Isso me tomou muitos dias de pensamento, de análise para responder essa pergunta. Eu vou explicar por quê. Quando eu comentei que o
Comitê Olímpico Internacional ele estabeleceu condições para viver com as tradições e as demandas que vêm dos esportes, incluindo o comportamento dos atletas. Então, também estamos convivendo com isso. Parabéns para o Comitê Olímpico Internacional, mas mexer na grande tradição é outra coisa. É como mexer numa bandeira. Imaginar que, repentinamente, no Brasil, vou citar o exemplo brasileiro mais próximo de nós, repentinamente alguém na Câmara dos Deputados apresentasse uma proposta de mudar o lema da bandeira, ordem e progresso. Esse lema é original da bandeira brasileira e tem muito pouco a ver com as condições do país atualmente. Na época que a bandeira foi criada, e foi na República, nós estávamos mergulhados, o país estava mergulhado, pelo menos grande parte dos intelectuais, no que se chamava, e até hoje é cunhado dessa forma, de positivismo, que era uma doutrina que vinha da França, com os laicos, algumas características até de religião. Positivismo. O positivismo dominou o Brasil no final do século. E os republicanos que criaram a República e a bandeira eram praticamente todos positivistas. Essa ordem e progresso veio da doutrina positivista, que era válido, mais válido, pelo menos, no final do século XIX, e era até estrangeira, vinha da língua francesa. Era um lema de um regime religioso, que é uma coisa estranha numa nova república, mas foi assumido. Então, repentinamente, nós teríamos que mudar e teríamos até argumentos favoráveis a isso, porque nós não somos positivistas. E, no entanto, a bandeira carrega esse lema. Então, existe lema praticamente em todas as organizações. Tem tradições, os países, as associações literárias, por exemplo, que nós vemos, a Academia Brasileira de Letras, que também inicialmente era positivista. Então, retinamente, a gente fazer mudanças nessas tradições nunca é algo muito fácil. Há coisas positivas e negativas. Então, nós temos que pesar muito bem isso. Na tradição da bandeira, eu diria que é um problema no seu limite. Mudar uma tradição de um país é muito complicado. Qualquer bandeira de qualquer país tem tradições centenárias e o custo disso, negativo, pode ser muito grande, pode não dar certo. Como existem tradições nas leis, nos governos e assim por diante, a tradição é um dos esteios, é uma das características da sociedade humana. E isso acontece com os Jogos Olímpicos e as suas tradições. Então, a tradição dos sítios altos e fortes é da origem. Os Jogos Olímpicos começaram a partir dessa tradição. Então, repentinamente, vem o senhor Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, e muda, propõe uma mudança que é muito sensível. Então, mais uma vez, eu digo, e respondendo à pergunta, houve impacto, houve uma mudança, como fosse o lema da bandeira brasileira. Mudar o lema do Comitê Olímpico Internacional. Coragem e sinalizou-se que o Comitê Olímpico Internacional se propõe a fazer mudanças. Isso ficou claro. Eles foram no cerne da questão, que é o próprio lema. Agora, do ponto de analisar a frase em si mesma, que é outra forma de nós olharmos para... Eu diria que foi uma solução muito boa. Muito boa, porque estava faltando justamente um aspecto coletivo. Esse aspecto coletivo foi abordado pelo próprio Comitê Olímpico Internacional, que mudou
o próprio juramento, em Tóquio, o juramento dos atletas, juízes, diferente. Já se colocou a igualdade. E isso era importante acontecer. Sabemos, no mundo inteiro existe um movimento desse. Então, por que não mexer na grande tradição, que é o próprio lema olímpico? E o que faltava ali era justamente o aspecto coletivo, que não é tradição. A civilização grega era seletiva. A igualdade não era bem da dita civilização grega. Seletiva é uma tradição que passa a ser contraditória com o momento que nós vivemos no mundo inteiro. Então, eu também achei, medindo aspectos positivos e negativos, que o Olímpico Internacional corretamente. Mais uma vez, e para terminar, eu gostaria de dizer que esse problema de mudança da tradição não é tão simples. A gente tem que mudar e tratar desse assunto. Se exagerarmos, podemos criar mais problemas do que soluções. Eu acho que houve um determinado equilíbrio. Eu não sei se isso vai continuar. Vamos apreciar o que está acontecendo. Paris é uma proposta avançada, todos nós sabemos disso, muito mais avançada do que Tóquio, então, reunidos vendo o que deverá acontecer na França, justamente a pátria de Coubertin. Lá começou a tradição e pode ser a quebra da tradição, e nós estaremos aqui para comentar e para avaliar isso, que a nossa responsabilidade é com conhecimento, que tem uma parte de tradição, justamente o equilíbrio da sociedade. Temos que ver as partes e, cientificamente, tentá-las colocar em certas apreciações ou medidas, se for o caso, justamente para buscarmos as melhores soluções possíveis para os problemas. O intelectual tem essa obrigação, e mais ainda o educador, o intelectual educador, que é o nosso papel e o papel dos estudos olímpicos. Então, essa pergunta está muito bem colocada. Eu me sinto muito responsável para dar uma resposta adequada, mas eu optei pelo equilíbrio. Mudança passo a passo e sempre observando as consequências, de modo a não se perder os grandes ganhos que os Jogos Olímpicos trouxeram à civilização, inicialmente ocidental e hoje do mundo inteiro. Existe um significado muito grande hoje dos Jogos Olímpicos. É o maior evento de congregação do mundo. Não há nada parecido com esse. Então, é um exemplo que nós temos que preservar em nome da própria humanidade. Professor Lamartine, o senhor, como membro de honra do Comitê Internacional Pierre de Coubertin, como vê o papel do CIPC ao apoiar a proposta do presidente Thomas Bach? O comitê, acho que agiu muito bem. E parabéns para o comitê, e particularmente pelo Nelson Todd, o representante brasileiro, junto ao Comitê Internacional Pierre de Coubertin. E nós, aqui no Brasil, temos uma tradição, até uma estabelecida pelo Nelson Todd, de ativismo. Somos ativistas. Pelas condições brasileiras, que não dava apenas de fazer estudos e publicá-los, como acontece com muitos ramos de conhecimento que é das universidades, tanto do Brasil como do exterior, de um modo geral. Nós irmos aos problemas, irmos às outras universidades, além das nossas, aos alunos, aos meios de comunicação, e discutirmos e propomos desenvolvimentos para a área olímpica. É o que está acontecendo nesse momento.
o que aconteceu com a opinião do Comitê Internacional de Pierre de Coubertin, que não tem uma tradição ativista como a brasileira tem. Mas eu acho que ele deu um passo importante no sentido ativista, aí no caso, que quando ele está apoiando uma mudança, então ele passa a ser também corresponsável. Foi também muito bem estabelecido. Então, para o Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin e parabéns para o Comitê Internacional Pierre de Coubertin. Fizeram o seu papel e estão fazendo o seu papel. A nossa discussão aqui é justamente porque nós somos ativistas, mas não somos alienados. Nós temos um ativismo colocado, posicionado em termos intelectuais, temos responsabilidades de conhecimento e até de valores, e, sobretudo, educacionais. Então, dentro da nossa responsabilidade, um certo ativismo é importante. Eu diria até que, em termos nacionais aqui do Brasil, isso pode nos dar uma condição até muito avançada em termos de estudos olímpicos e estudo do esporte de modo geral. As iniciativas da PUC do Rio Grande do Sul têm sido muito importantes nesse sentido e eu espero que tenham continuidade. Com essa alteração, o lema olímpico perde de alguma forma a sua identidade ou significado histórico? Fiz um especial nesse sentido e gostaria de consolidar mais, agora em termos de conhecimento. Nós, intelectuais, trabalhamos com conhecimento, é a nossa base, né? Podemos pensar, mas antes temos que ler. Sim, muda nos significados. Qualquer impacto muda no sentido do que está se fazendo. E, como eu disse antes, a arte está em equilibrar essas mudanças de maneira que o significado vai mudar, mas que ele possa ser parado na sua essência. Por outro lado, nós podemos ter uma nova instituição, podemos ter novas propostas dentro da mesma instituição que não vão atingir o objetivo que atingiam antes. Então, nós acabamos criando mais problemas do que soluções, e às vezes poderia destruir uma instituição, que não é o caso. Então, os impactos eram esperados, que se gastou muitos anos para nós chegarmos a esse ponto. Eu me lembro que, nos anos 80, o Comitê Olímpico Internacional, no início dos anos 80, se viu envolvido numa grande celeuma que era abandonar a regra do amadorismo. Antes do início dos anos 80, era obrigatório que os atletas olímpicos não fossem profissionais. Desde a origem foi assim. Foi imposta pelo Barão de Coubertin, que não gostava da comercialização. Mas, com o passar do tempo, o Olímpico Internacional foi observando, de um modo geral, os Jogos Olímpicos estão aí e que há necessidade realmente da sobrevivência da maioria dos atletas, e isso se adaptou justamente à organização. Criou-se uma nova tradição. Temos apenas que fazê-las progressivamente, no passo a passo, de maneira que não se perca as maiores tradições. Se pode perder todas, porque senão não teria nenhum significado, nada bateria com nada. Interessante foi a incorporação da sustentabilidade em meados da década de 90 do século passado, que também foi uma grande mudança na organização dos Jogos, aí não tanto aos atletas, os países tiveram que se reorganizar, e hoje os Jogos Olímpicos são exemplos de sustentabilidade, os grandes exemplos internacionais.
Então, nós não devemos nos preocupar tanto com mudanças. A questão do significado, dos impactos da pergunta, realmente precisa ter seus cuidados. Mas isso faz parte do jogo mundial em todas as circunstâncias organizacionais. Nós estamos assistindo, por exemplo, a grande virada ESG, Environment, Social and Governance. As empresas, de um modo geral, no mundo, tanto da China como dos Estados Unidos, na Europa, e até mesmo aqui no Brasil, uma grande adesão ao ESG, e provavelmente a maior mudança na economia feita desde a Revolução Industrial. Isso está acontecendo numa velocidade notável, até mesmo por interesses das próprias empresas. E o planeta não pode ser destruído em função de tradições comerciais. É preciso fazer uma mudança e vamos. A mudança é o que está acontecendo. Então, o Comitê Olímpico Internacional, do ponto de vista de mudanças, ele está no momento correto, no momentum, dentro de um ritmo internacional que está acontecendo em todas as áreas. Então, a história, que é o caso do amadorismo, do meio ambiente, como tanto nas condições atuais, que é outra preocupação do evento de vocês, há mudanças de significado, há várias outras mudanças normativas e até de natureza histórica que legitimam as tradições e que precisam ser mudadas e o que está no momento e que então nós podemos aceitá-las tranquilamente e podemos passar aos nossos alunos essas impressões. Professor Dr. Lamartine da Costa, gostaria de deixar alguma mensagem ou comentário final sobre o tema? Meu comentário final, e até dando uma moldura por tudo que eu falei, é quanto à nossa obrigação como educadores. Podemos ter opiniões, buscarmos significados do conhecimento, que é o nosso exercício, né? Durante todas as nossas vidas profissionais. Podemos ser ativistas, mas, no fundo, o nosso compromisso é educacional e cultural. Podemos ver os exemplos do Comitê Olímpico Internacional, as suas mudanças, mas temos que trazê-las sempre para o nosso contexto nacional e dentro das nossas responsabilidades acadêmicas, que nós formamos alunos, nós formamos cidadãos. Eu digo isso em vista a percepção dos professores e as suas responsabilidades. Então, as palavras fixas, que venham as mudanças, que venham os impactos, que venham os exemplos, mas os nossos filtros são exatamente aqueles que nós vamos passar para a sociedade que vivemos, criando exemplos para que elas se tornem cada vez melhores. Até os exemplos que o Comitê Olímpico Internacional está dando de igualdade e de inclusão são muito importantes nesse aspecto educacional e cultural, como nós sabemos que são problemas aqui no Brasil de limite. Então, parabéns para vocês, Estudos Olímpicos, e não somente parabéns, mas que isso invoque o desenvolvimento progressivo de abordar esses problemas como vocês têm abordado, já com uma tradição de estudos olímpicos pelo professor Nelson Todt. Professor Lamartine, foi um imenso prazer, e em nome do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, eu agradeço a sua disponibilidade e atenção.